Ei, bonitas! Hoje a gente vai estar juntas aqui para a nossa quarta aula sobre esse livro maravilhoso que chama Mente Acima do Dinheiro, onde a gente está trabalhando o nosso comportamento financeiro. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Naitri. Eu tô criando uma série de vídeos aqui para vocês, uma jornada de conhecimento financeiro, para que você compreenda por que você faz as escolhas financeiras que você faz, para que você entenda como fazer escolhas diferentes e, mais do que isso, para que você aprenda a treinar a sua mente a fazer diferente. Depois dessa jornada, você vai ter a possibilidade de treinar o seu cérebro para que você comece a fazer escolhas que são coerentes com seus objetivos, com suas metas, com seus desejos financeiros. Você vai sair desse automático de seguir a tropa, né? De fazer as escolhas que todo mundo faz, de fazer exatamente do jeito que a sua mãe fazia, exatamente do jeito que seu pai fazia, exatamente do jeito que você foi ensinada, sem questionar. Então, durante a nossa jornada, o que vai acontecer é que você vai ganhar consciência das suas memórias financeiras, dos seus preceitos financeiros, daquilo que viraram crenças financeiras, que é a justificativa do você estar escolhendo gastar o seu dinheiro da forma como você está gastando, as suas dificuldades, os seus medos, né, os seus limites de conseguir elevar os seus ganhos, tá tudo relacionado a essa herança financeira, né? Que eu falo muito dentro da minha mentoria financeira que chama Help. E quando eu falo de herança financeira, eu não tô falando de genética, eu não tô falando de bens materiais, né, que seus pais por hora possam ter deixados para você. Eu tô falando das suas memórias financeiras, das histórias que foram criadas lá na sua infância, né, ao longo da sua vida, da forma como seus pais lhe educaram financeiramente. É que eu não tô nem falando sobre lhe ensinar sobre o dinheiro, mas na grande maioria das vezes na forma como você os viu ganhando dinheiro ou gastando dinheiro, e isso virou uma forma de você repetir esses atos ou então pendular para o lado oposto para fazer completamente diferente, como a gente já conversou nos vídeos anteriores. Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a necessidade de pertencer, né? A qualquer custo, você quer pertencer. Somos seres sociais, então existe o medo do FOMO, né? O medo de não estar dentro de um movimento, o medo de perder alguma coisa. E aí essa necessidade de pertencer faz com que a gente faça escolhas financeiras que às vezes não são interessantes pra gente. E a gente vai conversar sobre isso hoje para vocês entenderem, tomarem consciência de qual é a zona de conforto de vocês, né? E se vocês estão presos nessa zona de conforto, ou então assim como um caranguejo, vocês já tentaram várias vezes sair dela, mas aí de repente um outro caranguejo te puxa para o fundo do barril. Tem uma analogia aqui que eu acho interessantíssima. Talvez vocês já tenham visto vários caranguejos na praia juntos, dentro de um balde, dentro de um tanque, dentro de um isopor. E a experiência é a seguinte: quando você solta todos eles, eles vão tentar fugir desse espaço a qualquer custo. E de repente um consegue sair. Só que os outros que estão aqui dentro, no desespero de tentar sair, eles começam o quê? Agarrar essas patinhas aqui para ver se essa pessoa issa, só que no final das contas vai cair todo mundo de novo. E aquele caranguejo que estava quase saindo, ele volta para dentro do barril. Quando a gente pensa na zona de conforto financeiro, é a mesma coisa. Então, nesse momento, eu quero que você comece a observar a sua vida. O bairro onde você nasceu, o bairro onde você cresceu, a escola onde você estudou, onde os seus irmãos estudaram, onde os seus amigos estudaram. Isso é uma zona de conforto financeira. Às vezes, você vai ter muita dificuldade de sair do seu próprio bairro e morar em um outro bairro. Então, às vezes, a gente vê pessoas que perdem dinheiro e precisam reeducar, reestruturar as suas finanças, mas elas não conseguem mudar os filhos para uma escola de padrão menor, elas não conseguem usar roupas de um padrão inferior. Por quê? Porque elas estão tão acostumadas a essa zona de padrão financeiro, a essa zona de conforto, que elas vão se endividar cada vez mais para se manterem dentro dessa zona. Mas a mesma coisa acontece também quando você ganha muito dinheiro e às vezes você quer colocar seus filhos em escolas melhores, comprar um carro melhor, mudar para um bairro melhor, enfim. E aí você, às vezes, até faz esse movimento, mas fica numa zona de desconforto. E aí quando você vai comemorar o seu aniversário, você escolhe bares e restaurantes
daquele bairro onde você morava antes. Você está sempre voltando de alguma forma, e isso pode chegar aos pontos de você ficar tão desconfortável nessa zona financeira que é superior àquela que você foi criada, que você pode começar a criar dívidas, você pode começar a criar movimentos para perder dinheiro, para se endividar, para voltar para aquela zona de conforto. A gente vê muito isso acontecendo com atletas, né? Jogadores de futebol, de uma hora para outra ganham muito dinheiro, mudam o padrão de vida, a família não tem estrutura, eles não têm estrutura, e com pouco tempo eles acabam retornando para a zona de origem, né? Tem alguns cantores que me veio aqui na cabeça agora, Zeca Pagodinho, né? Que mesmo ganhando muito dinheiro, mesmo tendo possibilidade de estar morando em lugares nobres, né? Vamos pensar assim, não abre mão do próprio bairro, não abre mão de conviver com os vizinhos. Isso demonstra uma zona de conforto financeira. Qual que é o objetivo com esse quarto aulão aqui? É que você compreenda qual é a sua zona de conforto financeira e que você, a partir do momento que você ganhar consciência, você tenha facilidade para transitar em todas as outras áreas. Sejam em áreas financeiras de menor valor, né, onde as pessoas têm menos dinheiro que você, onde as pessoas usufruem de coisas mais simples que você, enfim, que você tenha conforto em viver nesse lugar, para às vezes você não ter que criar uma aparência que não é mais condizente com seu status financeiro, para que você, aí ao ponto de você se endividar e virar aquela coisa maluca, mas que você também tenha possibilidade de se sentir confortável em zonas financeiras maiores. Então, às vezes, você vai ganhando mais, você vai investindo mais, você vai ter um padrão de vida melhor, que você se sinta confortável nesse lugar, que você não tenha necessidade de fazer dívidas para poder sair daqui, que você aprenda a usufruir disso. Então, o objetivo maior do encontro de hoje é que você ganhe elasticidade na sua zona de conforto financeira. E aí a gente vai começar conversando sobre o efeito manada, né? Então, quando a gente pensa em bolsa de valores, é muito claro a gente pensar no efeito manada. Por que é muito claro a gente pensar? É muito comum investidores que têm muito conhecimento chegarem na frente, comprarem determinadas ações ou venderem determinadas ações, e aí isso acarreta um movimento de tropa. Quem tá vindo atrás não sabe nem o que tá acontecendo. Não sabe nem se é bom para ele vender ou comprar aquilo. Mas se tem alguém fazendo, vira um efeito manada. Então é a hora que você paga muito caro em ação ou então vende muito barato as suas ações. Então é muito nítido o efeito de manada neste contexto. Só que estamos sob o efeito manada em todos os setores da nossa vida, em todos os dias. Então é muito comum carro. Vamos lá, brasileiro de uma hora para outra cismou com um carro branco, efeito manada. Alguém comprou um carro branco, inspirou alguém que comprou outro carro branco e de repente o Brasil inteiro só quer comprar carro branco, efeito manada. Boca com preenchimento, né? Alguém começou a usar aquilo, influenciou outras pessoas e hoje em dia você vê uma quantidade absurda de mulheres com a boca no mesmo formato. Isso também é um efeito manada. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui é que normalmente, quando a gente pensa nos efeitos manadas financeiros, a gente pensa que todo mundo se move de acordo com a ganância. Então, se fulano fez e ele está ganhando dinheiro, eu também quero ganhar dinheiro. Por isso que eu vou fazer isso. Só que na realidade, o efeito manada ele se move muito mais pelo medo do que pela ganância. É muito mais um medo do meu vizinho se dar bem e eu ficar para trás. É muito mais um medo daquele investimento que meu gerente me mandou fazer. Aquilo poderia me dar muito dinheiro e às vezes eu não fiz e eu fico para trás e eu perco dinheiro. Então, dentro do comportamento financeiro, a gente é muito mais movida pelo medo e pelo medo de perder e pelo medo de ficar para trás do outro do que pelo desejo, pela ganância de ganhar e de se destacar. É muito louco isso, né? Então, a partir desse momento agora, eu quero que você entenda aí com você quantas vezes você fez uma escolha financeira com medo de perder. Seja o medo de perder a amizade de alguém. Ah, minha amiga
disse que a gente precisava fazer uma viagem juntas e mesmo eu não tendo dinheiro, então mesmo não sendo aquilo que eu queria naquele momento, eu fiquei com muito medo de perder a amizade dela e aí eu acabei escolhendo por fazer isso. Ou então, ia casar, a gente não queria uma festa, mas aí meus pais começaram a falar que aquilo era necessário, porque era importante para a sociedade, eu fiquei com medo de perder prestígio, ou então fiquei com medo de perder a minha reputação e as pessoas começarem a falar que eu estava sem dinheiro, por isso que eu não fazia uma festa, e aí de repente eu resolvi fazer uma festa que era algo que nem era importante para mim. Então, nesse momento, eu quero que você liste as suas últimas escolhas financeiras e entenda o que foi que te levou a escolher? Medo ou você tinha uma clareza muito objetiva do porquê que você estava escolhendo isso? Porque daí você vai conseguir entender qual é o efeito do comportamento de manada na sua vida, ok? Então vamos lá, o que eu quero trazer para você aqui, para você entender que você não está sozinha. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Durante milhares de anos, a nossa sobrevivência dependia de fazermos parte da tribo. Se for ser expulso, da tribo, significava ficar sozinho, e ficar sozinha significava morte. E lembra que em uma das nossas aulas anteriores a gente conversou sobre o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro reptiliano, o crocodilo? Isso ainda está muito enraizado dentro de você, mesmo que tenham passado milhares e milhares de anos. Só que se esse sentimento está aí, hoje talvez não signifique necessariamente a sua sobrevivência, Você não precisa andar em bando porque pode ser que o próximo javali te ataque. Mas você precisa andar em bando para você se sentir pertencente. Você vai usar as roupas que o seu bando usa, escutar as músicas que o seu bando usa, ir aos mesmos restaurantes, comer as mesmas coisas. Isso tudo faz parte da sua tribo, do seu bando. Então, a gente substituiu aquele bando extremamente predador lá do nosso cérebro reptiliano, que o único objetivo era sobreviver. A gente substituiu isso por coisas um pouco mais amenas, mas no final das contas estamos todos correndo atrás de um bando, Fazendo de tudo para pertencer a algum bando. E aí, eu quero trazer para você um exemplo para que você entenda um pouco, na prática, a sua relação com essa zona de conforto financeiro, tá bom? E a partir de então, a gente vai começar a criar uma elasticidade para que você aprenda a viver em todas as outras zonas financeiras. E aí você tem a capacidade de escolher zonas melhores para vocês, tá? Presta atenção nisso aqui. Enquanto o seu status financeiro for compatível com a sua zona financeira de conforto, você vai se sentir como se tudo estivesse bem. Então tá tudo bem, tá tudo funcionando. Os problemas começam quando a queda ou elevação de renda, queda ou elevação do seu padrão de vida, ou quando aquela zona de conforto onde você está acaba limitando o seu crescimento. Isso já aconteceu com você? Às vezes você se sente cercado de pessoas que estão satisfeitas com o nível de vida que elas chegaram, não tem ninguém que te puxe para fora daquele barril. Não tem ninguém que te eleve, que te dê um impulso para que você cresça mais. E aí você acaba ou ficando num desconforto porque você queria mais, você queria crescer mais, ou você acaba tendo que mudar as pessoas que você anda, mudar o ambiente onde você vive, para que você se cerque de pessoas que estão buscando coisas a mais assim como você. Isso já aconteceu por aí? Então vamos lá. Se você não tiver consciente de qual é a sua zona de conforto, você vai começar a se comportar de maneira inconsciente e o que vai te levar a voltar à sua zona de conforto. Sem consciência, você fará o que tiver que fazer para restaurar a sua zona de conforto. Então aqui é muito claro, tá? Por mais que você acredite que não, é muito claro
quando você não tem consciência de qual é a sua zona de conforto financeira, quando você ascende, passa a ganhar mais, você começa a criar mecanismos para perder dinheiro e voltar para onde você estava. Pode ser endividamento, pode ser padrões de risco, enfim. Ou então quando você perde o seu padrão financeiro e você precisa se readequar a uma outra zona de conforto financeiro, você não diminui seus gastos, você continua gastando como antes e aí vai virando uma bola de neve e você perde a capacidade de gerenciar a sua vida financeira. Por isso que é tão importante você entender onde é o seu nível de conforto, para onde você se sente desconfortável e aprender a navegar por todas essas áreas para que você se adapte com facilidade, para que você tenha respiros e consiga sair de lugares que não são assim tão gostosinhos, ok? Vou trazer um exemplo do TED que tem aqui no livro, para você conseguir ter um pouco mais de clareza de como que isso pode estar funcionando dentro da sua vida, ok? Tive uma caminhonete para rebocar algumas coisas em nossa propriedade. Ela tinha 25 anos. Eu já a tinha escolhido, mas antes que eu a comprasse, minha filha a deu de presente. Custou $800. Na região onde eu morava, todos davam nomes aos seus velhos veículos. E os vizinhos afetuosamente batizaram a minha caminhonete de Júnior. Então vamos lá. O Ted tinha uma caminhonete que tinha 25 anos, que custou $800, que a filha deu para ele e ganhou o nome de Júnior. Um dia após eu ter tomado posse do Júnior, percebi que o motor falhava e engasgava um pouco. Pude perceber que precisava de um silenciador e que o volante estava um pouco solto. Por isso, Júnior costumava balançar de um lado para o outro quando eu usava na estrada. Eu levei ao mecânico da cidade para uma revisão e o deixei ali. Quando cheguei em casa, o mecânico ligou e disse: quando estava retirando o velho silenciador, ele viu gasolina escorrendo do tanque e que ele precisaria de um tanque novo. Então já era um ajuste no volante, um tanque novo, um silenciador novo. Percebeu também que o sistema exaustor havia enferrujado e precisava ser substituído. Um exaustor. Eu lhe dei permissão para consertar todas as coisas. No dia seguinte, recebi outra ligação do mecânico. Ele informou que não poderia consertar a falha no motor e que suspeitava de uma válvula. Disse também que não trabalhavam com aquele tipo de motor e que eu deveria levar Júnior à concessionária local para aquele serviço. Levei o caminhão até lá. Me disseram que se reconstruíssem a parte superior do motor, a preocupação ficaria sendo a parte inferior, que poderia dar problemas. Então sugeriram uma reconstrução total. Concordei. Uma semana depois eu não consegui engatar a marcha do Júnior, então voltamos à concessionária e adquirimos embreagens e freios novos. 2 semanas depois, minha caminhonete de $800 tinha motor, radiador, embreagem, freios novos, transmissão e diferencial reformados. E veio de transmissão sob medida. A conta do conserto totalizou $6.700. Mas eu não estava dirigindo um veículo que valia isso. Júnior ainda era uma caminhonete com 25 anos de vida, que valia $800 com quase $7.000 gastos em conserto. Obviamente, eu poderia ter comprado uma caminhonete de 7.500, então por que não fiz isso a princípio? Consegue entender? Às vezes a gente escutando o exemplo de alguém parece lógico. Uma pessoa ter gasto R$800 para comprar um carro e ter gasto mais de 7.000 para consertar este carro. E aí você fala, que loucura! Por que você está fazendo isso? Mas quando é você dentro da história, sendo ela menor ou maior do que isso, você está fazendo a mesma coisa que esse cara que estava fazendo com o carro dele. Por que ele não fez isso a princípio, então? Porque eu morava em uma pequena cidade, onde um cara normal dirigia uma caminhonete de cerca de 25 anos e não queria que as pessoas pensassem que eu me considerava melhor do que elas.
Olhando para trás, é óbvio que eu não consegui enganar ninguém. De acordo com o padrão das pessoas da região e da maioria das pessoas, eu era rico. Tinha uma grande casa e 70 acres na colina. Possuía e administrava um negócio multimilionário que operava naquele local. Nesse negócio, empregava aproximadamente 20 pessoas da região. A necessidade de aparentar ser como eles me custou milhares de dólares. Eu estava tentando me encaixar na tropa. E verdade seja dita, estava tendo dificuldade de deixar a minha zona financeira de conforto, aquela que eu havia crescido. 5 anos depois, vendi o Júnior por 500 dólares. Então, maravilhosas, pode ser que você não tenha um carro nessa situação. Pode ser que você esteja passando por isso com um apartamento. Pode ser que você esteja passando por isso com várias outras questões na sua vida. Então, nesse momento, quem está sendo o Júnior da sua vida? Que tipo de sacrifício você está fazendo para poder seguir a sua tropa? O quanto a mais da sua receita você está dedicando, às vezes, para manter uma aparência que não é condizente com o seu salário financeiro? O quanto você está roubando, saqueando do seu negócio para que você mantenha um padrão de vida que não é condizente com aquilo que você tem no banco. Ou então, o quanto você conseguiu crescer e ascender, mas você tem vergonha ou medo da sua família, né? Tipo, te julgar, te abandonar, te rejeitar, enfim, né? Te considerar a tia rica da família. E aí, como você não quer ser criticada, você acaba vivendo um padrão de vida menor do que aquele que você poderia estar vivendo. Então, você usa um sapato surrado, sendo que você podia ter um sapato confortável para poder usar e trabalhar. Você continua indo no salão do bairro, que marca o seu cabelo, que não deixa o seu cabelo do jeito que você gostaria, porque você se recusa a ir ao aquele outro salão que é maravilhoso, que você já viu, né, outros cabelos, enfim, que possam te atender muito mais, porque você não quer ser apontada como a riquinha, né? Então existem essas duas situações. O que é que está acontecendo na sua vida aí, neste momento? E aí, olha só o que eu quero trazer para vocês, o efeito caranguejo no barril. Vamos conversar sobre ele. Quando os caranguejos são pegos vivos e colocados em um barril, parece sempre haver audaciosos planejando uma fuga. Mas quando se amontoam e conseguem subir pela lateral do barril e chegar próximo ao topo, seus companheiros os alcançam. Às vezes, a sua própria tentativa de fuga, eles acabam puxando, né, os líderes, quem está quase saindo para baixo. Os ocupantes de uma zona financeira de conforto, em particular, farão a mesma coisa. Mas em vez de usar pernas e garras, as pessoas usam a única coisa que a região ancestral do nosso cérebro mais teme: isolamento social. Quantas vezes você temeu o isolamento social, o abandono, a rejeição, e você fez escolhas financeiras, comprou coisas que você não queria, se submeteu a coisas que você não desejava para pertencer? Temos pavor de sermos expulsos da nossa tribo ou de não pertencermos a lugar algum. A maioria das pessoas sabe isso instintivamente e vai jogar com esse medo para tentar nos arrastar de volta ao barril onde acredita que pertençamos. Então, por exemplo, é muito comum quando as mulheres que eu atendo, as empreendedoras que eu atendo, elas começam a organizar e a estruturar as finanças delas. E aí, às vezes, elas fazem algumas escolhas com mais consciência. Eu não vou beber todos os dias, eu não vou beber todos os finais de semana, porque eu tenho objetivos maiores aqui no meu trabalho. Eu não vou comprar essa determinada roupa porque eu tô querendo investir dentro do meu negócio e me organizar para poder contratar uma pessoa. E aí, quem tá ali perto, né? Aquelas amigas, aqueles amigos, aqueles familiares que vão tentar te puxar para baixo, vão começar a te chamar de muquirana, de pão dura. Ah, fulana agora não sai mais para beber com a gente, fulana agora não faz mais isso, não faz aquilo. Por quê? Porque essa pessoa tomou consciência
e agora ela sabe quais são os objetivos, as metas e os desejos dela, e ela vai se reorganizar financeiramente para que ela alcance isso. É muito comum quando elas começam a investir, às vezes elas estão investindo R$100 por mês. R$100 por mês. Todo mês coloca R$100, coloca R$50, coloca R$20, coloca R$30. De alguma forma elas estão criando a mentalidade de juntar dinheiro, de investir dinheiro, de fazer esse dinheiro crescer para elas. Só que quem tá do lado vira e fala assim, não, mas R$30? R$30 dá pra nada. R$100 dá pra nada, eu não sei por que você faz isso, que bobeira isso. Então a pessoa fica tentando, que nem um caranguejinho, te puxar de novo para os hábitos financeiros que você tinha antes. E aí a gente conversa muito sobre isso, entendeu? Pode ser que tenham pessoas que vão te impulsionar. Saibam quem são elas. E pode ser que tenham pessoas que vão te puxar para dentro do barril de novo. Mantenha a distância delas. Pode ser que os seus pais sejam os caranguejinhos que ficam te puxando para dentro do barril, porque às vezes eles nunca empreenderam, eles não têm a menor noção do que você está fazendo, eles só estão pensando ali no trabalho público, né, na segurança, enfim, vivem te mandando um currículo, uma vaga de emprego, um edital novo de concurso, enfim. Então comece a compreender isso, comece a entender quais são as tribos interessantes de você frequentar e como que você vai tornar isso mais elástico para que você se sinta confortável em outros lugares e consiga sair dos lugares que estão limitando o seu crescimento. Então, maravilhosas, o que é tão importante a gente entender daqui para frente? Eu vou trazer um exercício prático, que é o exercício de jantar fora, e que eu gostaria que você fizesse e que você compartilhasse comigo para a gente poder conversar sobre as suas experiências. Então, ou você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo do YouTube, eu vou ler e a gente vai conversar sobre isso, ou então você pode me acessar lá pelo Instagram, Naytri Brant, me manda um direct falando, Naytri, assisti o seu vídeo tal dentro do YouTube, fiz o exercício aqui do jantar fora e queria conversar com você, trocar a minha experiência com você, para que a gente ganhe mais clareza e mais consciência das suas zonas financeiras de conforto, ok? Então, como que é esse exercício? Vamos lá. Você vai fazer esse exercício sobre duas perspectivas. Uma delas, você vai se colocar no lugar do membro mais pobre da família, mesmo que você não seja. E num segundo momento, você vai se colocar no lugar do membro mais rico da sua família, mesmo que você não seja. Então, você vai fazer esse exercício sobre duas perspectivas e vai entender onde estão os seus desconfortos, ok? Então, vamos lá. Se você é o amigo ou membro mais pobre da família, o que você faz quando é convidada para jantar em um restaurante acima das suas condições financeiras? Nesse momento, você é a mais pobre do rolê. Você aceita? Dá uma desculpa, fala que não vai porque não tem dinheiro para frequentar esse ambiente, vai, mas faz o pedido separadamente. Ou então você come só o aperitivo. Ah, vou pedir só um tira-gostozinho aqui. Ou então pede uma comanda separada. Ah, traz uma comanda separada. Deixa eu anotar aqui as coisas que eu vou consumir. Você dá uma sugestão de irem a um lugar mais em conta. Olha só, galera, eu não tenho grana para poder ir nesse lugar aqui, a gente pode ir naquele outro lugar? O que vocês acham disso? Aceita a oferta e se sente confortável com o fato do seu amigo se oferecer para pagar para você. Então, o seu amigo convida, ah, putz, não tem dinheiro para ir e tal. Não tem problema não, eu vou pagar a conta. E aí? Você vai? Você se sente confortável com ele pagando? Você escolhe as coisas que você gostaria de comer com tranquilidade? Ou você fica querendo escolher, às vezes, coisa mais barata para o seu amigo não pensar que você está tirando proveito dele? Ou você, às vezes, escolhe coisas mais caras que você não poderia pagar porque você sabe que ele tem condições de pagar? Ou você escolhe as coisas que você escolheria, tipo, normalmente, se você tivesse dinheiro para isso? Enfim. Se por acaso, para você for confortável o seu amigo te chamar para sair e pagar as contas, por quantas vezes você toparia isso? Tipo, para sempre, toda vez? Ou então uma vez tá tudo bem? Anota aí essas situações, ok?
Agora você vai fazer sobre outro ponto de vista, o ponto de vista de você ser o rico do rolê, tá? Então, quando é você que tem dinheiro e você quer convidar alguém para sair com você, você leva em consideração a situação financeira do seu amigo quando você planeja comer fora? Ah, putz, vou chamar minha melhor amiga para comer fora, vou escolher um restaurante aqui. Ah, mas eu sei que ela, tipo, não tem muita grana, ou então anda um pouco endividada. Será que eu vou escolher um restaurante aqui que eu sei que cabe dentro do orçamento dela? Ou eu escolho aquele que eu tô com vontade? Ponto final. Você se oferece para pagar para sua amiga, para a pessoa que você convidou para ir nesse lugar? Você fica preocupada se a sua amiga vai ficar ofendida se você se oferecer para pagar para ela? Isso é um desconforto para você? Você evita ir a lugares mais sofisticados com seu amigo, né, com a sua amiga que você sabe que não tem condições. Você não convida, né, quando você quer, eu quero ir naquele restaurante lá, não abro mão de ir naquele restaurante. Mas ao mesmo tempo eu não vou convidar aquele amigo ou aquela amiga porque eu sei que eles não têm dinheiro para ir. Você evita ir a lugares mais sofisticados com essa amiga e não a convida quando planeja ir em restaurantes mais caros. Se esse for o caso, você esconde deles porque não quer que eles se sintam mal. Então, às vezes você não posta uma foto, ou então às vezes você não comenta que foi naquele restaurante, enfim. Nesse exercício que parece muito bobo, você vai entender quais que são as suas zonas de desconforto. Tanto desconforto para ascender, no caso do exercício onde você se coloca como a pessoa mais pobre da família. Então, olha só, quando você faz essa etapa do exercício, você consegue identificar as zonas financeiras acima de você que você se sentiria desconfortável e por que você se sentiria desconfortável. E aí você tem a possibilidade de começar a trabalhar isso dentro da sua cabeça. E se você é a pessoa mais rica e vai fazer o exercício se colocando nesse lugar, você vai começar a pensar também em zonas financeiras abaixo de você. Por que você se sente desconfortável aqui? Como que você pode trabalhar isso, ok? Esse exercício é super interessante, porque você consegue compreender o seu desconforto, o nível de julgamento que você está fazendo das outras pessoas, o medo do julgamento que você tem das outras pessoas fazerem sobre você, ok? Então, quando você quer alcançar outro patamar de renda e ser bem-sucedido nele, ou ficar mais à vontade com menos dinheiro, primeiro você precisa aceitar o que significa sair da sua zona financeira de conforto. Esse exercício bobo te mostrou como seria ascender ou como seria decrescer, ok? Para muitos, isso talvez envolva entrar em uma outra comunidade financeira, ou aprender a viver bem, possuindo mais ou menos aqueles que estão à sua volta. Se você não se preocupar em se preparar para esta transição, estará correndo grande risco de se sabotar de maneira inconsciente seu sucesso financeiro ou, por outro lado, viver além das suas possibilidades para manter a sua autopercepção dentro dessa zona financeira. Então, maravilhosas, não tem jeito de fugir. Esse exercício é muito importante para que você entenda como você vai conseguir se colocar em lugares diferentes. Então, vamos lá. Eu fiz uma escolha de empreender e o meu negócio está se dando muito bem, e eu tô ganhando muito dinheiro e eu tenho possibilidade de crescer mais e de aprender mais coisas, e aí eu entendo que eu preciso mudar a minha bolha, mudar o meu território, né? Começar a conviver com outras pessoas para que eu consiga crescer. Mas se eu não tenho consciência disso, de que isso aqui é confortável e de que ir para esse lugar vai ser desconfortável por isso, se eu não faço esse exercício de autoconhecimento, eu vou no automático para cá, eu vou acabar criando mecanismos de autossabotagem. Agora, quando eu ganho consciência, a partir do momento que eu começo a fazer uma escolha que não está coerente com aquilo que eu quero viver,
acende uma luzinha e eu falo, olha eu aqui querendo voltar para minha zona de conforto financeiro anterior. Então, por isso que a gente precisa entender, a gente precisa compreender e a gente precisa dar esses passinhos aqui, sabe? Dentro da nossa mentalidade, construir as nossas novas histórias, as nossas novas memórias, para que a gente se sinta confortável em outros lugares, ok? Então, o nosso aulão de hoje, ele serve muito para você entender quais são os sentimentos que estão associados às suas escolhas financeiras. Medo, ansiedade, vergonha. Que medo é esse? Medo de ser rejeitada, medo de não ser amada, medo de perder dinheiro, medo de deixar de ganhar como seu vizinho, vergonha de ter feito uma escolha errada e depois ser criticada, vergonha de ser julgada como um muquirano, ou então como a riquinha da família, né? O velho da lancha, enfim. Ansiedade por querer mais ou por não saber administrar o dinheiro que você já tem. É extremamente importante você entender isso, e você vai entender esses lugares observando a sua zona de conforto financeira. Onde você estudou, quem são seus amigos, onde você mora, o carro que você usa, as marcas de roupa que você usa, o tipo de empreendimento que você escolheu, os lugares onde você vai comer, as viagens que você faz. Isso tudo constrói a sua bolhazinha. E quando você ganha consciência, você ganha elasticidade para viver em bolhas diferentes que são superiores à sua, porque em algum determinado momento, se você está assistindo esses vídeos, é porque você deseja ascender profissionalmente, é porque você deseja ascender financeiramente, deseja que seu negócio prospere. Então você precisa começar a ganhar consciência de como você vai circular em lugares maiores. E ao mesmo tempo, você também tem que ter a flexibilidade para poder se colocar em lugares, às vezes, que são menores do que aqueles lugares seus de origem. Porque às vezes você está assistindo essa sequência de vídeos e você está endividada. Ou então você acabou de sair de um emprego que você ganhava muito bem para começar o seu negócio e você ainda não consegue estruturar aquela sua qualidade de vida que você tinha antes, e você vai precisar descer um pouquinho. Porque se você não descer, se você não ficar confortável nesse momento onde você está se reestruturando, seja para pagar as dívidas ou seja para poder investir mais no seu negócio, para poder ter uma qualidade de vida maior lá na frente, você vai continuar vivendo um padrão financeiro que você não tem. Aí as suas dívidas vão crescer cada vez mais, ou então o seu negócio nunca vai evoluir, porque você vai estar sempre gastando todo o dinheiro que entra nele com coisas para parecer que você está num padrão mais alto. Tá fazendo sentido? Eu quero te escutar. Deixa um comentário aqui embaixo para mim, né? Já segue o canal, compartilha com as amigas que são empreendedoras. Deixa eu entender um pouquinho o que você está achando dessa jornada de vídeos aqui. Ou então vai lá no meu Insta, né? @naitrebrant, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre as suas percepções. Mas deixa eu te escutar, deixa eu entender onde estão as suas dores e como eu posso direcionar mais as nossas atividades práticas aqui, para a gente entrar nesse treinamento financeiro e poder mudar de uma vez por todas o seu comportamento financeiro. Então, obviamente eu tô falando para mulheres que escolheram empreender, que são empreendedoras, mas eu quero deixar claro sempre que não existe uma empresa bem estruturada financeiramente que vai ascender, que vai crescer, que vai ter faturamento alto, que vai expandir, se a dona dela não tem as finanças pessoais em dia, controladas, organizadas nos trilhos. Essa sequência de vídeos é para que você trabalhe a sua mentalidade enquanto empreendedora, a sua mentalidade enquanto empresária, a sua mentalidade enquanto dona de qualquer negócio, para que você estruture a sua vida financeira pessoal, para que isso não afete o seu negócio e para que você cresça e expanda cada vez mais e tenha um negócio cada vez mais sustentável do ponto de vista financeiro, energético e da gestão de tempo. Ok, maravilhosas? Vejo vocês no nosso próximo vídeo.